a gente, desse nosso projeto de algo que possa dar na nossa atividade, então a gente está com esse conjunto de live. E aí, com certeza, esse do Christian vai ajudar muito, não só os professores, como os alunos, né? Então, Christian, muito obrigado aí pela presença. Seja bem-vindo à nossa faculdade. Quando precisar, a faculdade está aberta. Já vi que você tem uma rede de contato, mas a faculdade institucionalmente também está aberta. Tá? Muito obrigado. Pelo convite, pela condução. Ok, professor Antônio, obrigado aí. Professora Jane, quer falar alguma coisa? Então, Cristian, já te dei boas-vindas, seja muito bem-vindo, né? A casa é nossa, a Universidade Federal da Grande Dourado se sente honrado com sua presença aqui. E eu gostaria de agradecer aos convidados externos, né, que estão aqui de vários programas, como também os nossos professores da FACE, como também os nossos colegas, né, e alunos que nós estamos com tanta saudade aí dos mestrados de agronegócio e de administração pública, todos muito bem-vindos, os doutorados também, e que tenhamos aí uma tarde proveitosa e com conhecimento adquirido. Obrigada, eu vi que o João entrou e não sei se ele voltou, mas, João, estamos com saudade de você também. O João me mandou mensagem agora há pouco aqui, disse que teve problemas técnicos, mas ele vai tentar retornar. Bom, dando início, então, aí, a nossa live de hoje, com o Christian, só para apresentar o Christian, ele é doutor e mestre em agronegócio, lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ele é doutorando em administração pela Universidade do Vale dos Sinos, Rio dos Sinos. Ele é administrador pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele possui diversas publicações em periódicos internacionais, como International Food and Agribusiness Review, Journal of Cleaner Production, entre outros. Vários aí que, não, se eu for falar todos aqui, eu vou ficar a tarde inteira descrevendo. Ele é membro do corpo editorial e revisor de periódicos nacionais e internacionais. Atualmente, ele usa métodos quantitativos e qualitativos de coletas de dados e tem como interesse as seguintes linhas de estudo: inovação, sustentabilidade e o agronegócio. Então, o convite hoje para o Christian foi feito basicamente para ele nos trazer informações dos seus conhecimentos de como publicar em bons journals, né? Mas, para isso, o Christian, gostaria que você falasse para a gente, né? Para publicar em bons journals, a gente precisa escrever bem, não é mesmo? E aí, fala para a gente um pouquinho qual que é a estrutura mais adequada, se é que existe uma estrutura adequada padrão para cada um dos artigos científicos, né? Fala também para a gente um pouco sobre como encontrar a revista adequada, a revista certa para o meu tema de pesquisa, o que seria uma revista boa, né? Ou uma revista ruim. Fala para a gente também um pouco sobre revistas predatórias, que a gente recebe tantos e-mails, né, e-mails diários, mais de um e-mail por dia, às vezes, de revistas aí predatórias, muita gente não sabe o que é, fica até animado, né, quando recebe um e-mail aí de uma revista, convidando, né, para publicar um dos artigos que foi aceito, sei lá, num evento, enfim. Fica a seu critério, Christian, você pode conduzir aí a live, a reunião, a palestra, fale como quiser, à vontade, a fala é sua, a tarde é sua, e mais uma vez aí, em nome da FACE, em nome da UFGD, quero dar as boas-vindas a todos os participantes, colegas, alunos. Nós temos, Christian, alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorandos, né, alunos de outras universidades da região aqui de Dourados, e temos alunos e também convidados seus aí do Rio Grande do Sul. Então, fica à vontade, você pode compartilhar a sua tela e começar a sua fala. Tá. Então, obrigado, professor Fábio. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo.
É um prazer para mim estar nesse momento com vocês, um grande prazer imenso. Eu estou muito contente pela lembrança do professor Fábio Mascarenhas, e eu espero passar aqui um pouquinho para vocês coisas que eu venho vivenciando nesses últimos anos, de estudo. E vocês podem ficar bem à vontade, pessoal, no momento que vocês acharem oportuno, podem interromper a minha fala, que aí a gente pode até ir fazer uma conversa, e eu acho que assim não vai ficar tão cansativo também para vocês que vão estar assistindo, tá bem? Gostaria de falar, então, que eu conheço vários professores, é um prazer estar em contato com vocês. Já fui no Mato Grosso do Sul 2 vezes, uma vez eu fiquei uns 10, 12 dias na casa do João Borges, né, do professor João, conheci Dourados, conheci o FGD, achei uma estrutura muito interessante, muito bacana, e também já fui para Chapadão do Sul, na UFMS. Tá, vou compartilhar minha tela, então. Vocês estão vendo? Estou conseguindo compartilhar? Sim, está aparecendo aqui. Bom, então, eu estruturei, pessoal, essa apresentação há mais ou menos uns 50 minutos, que ela é intitulada Como Publicar em Bons Journals. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de dizer que bons journals, nesse caso, eu estou levando em consideração revistas sérias, revistas que levam a ciência como um procedimento importante e sério, com uma metodologia robusta, e que elas disseminam o conhecimento de forma vasta, ok? Elas estão em bases de dados que disseminam o conhecimento amplamente, no nível global. Existem revistas muito boas que não estão em bases de dados tão amplas, também são revistas boas, ok? Mas aqui eu estou levando em consideração bons journals, ou boas revistas, as revistas que contribuem ao máximo, que têm os maiores níveis de disseminação do conhecimento. E depois a gente pode tentar chegar numa percepção do que vocês também consideram como revistas boas, como bons journals. O professor Fábio já me apresentou, então aqui só de forma resumida, sou formado em administração, então, de novo, falando, na Federal de Santa Maria, mestre e doutor em agronegócios. Eu defendi a minha tese em agronegócios no início desse ano, onde eu analisei por que os produtores rurais adotam práticas agrícolas conservacionistas, e a gente desenvolveu um modelo econométrico que analisa ao mesmo tempo fatores econômicos e psicológicos, e também sou doutorando em administração na Unicinos. Sou professor de MBA também, de cursos relacionados à gestão do agronegócio e à gestão de cooperativas, dando disciplinas de gestão financeira, estatística e metodologia da pesquisa. E também eu sou sócio do Grupo Rara, que é uma empresa que analisa, que faz capacitações, consultorias e projetos de crédito rural. Ano passado, nesse nosso projeto, a gente andou em vários municípios do Rio Grande do Sul, disseminando cursos de capacitação de gestão financeira relacionados à produção rural, então. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, fica aí nesse slide o Instagram, o Facebook e o site. A gente tenta, periodicamente, compartilhar informações relevantes do campo da agricultura e do agronegócio. Bom, aqui eu apresento para vocês algumas publicações, então, que eu publiquei como primeiro autor no ano passado e nesse ano, e essas revistas, principalmente para quem é estudioso do campo do agronegócio, talvez seja importante colocar ela no radar, né, que são revistas que eu sempre busco leituras para as pesquisas que eu penso em fazer e para as que eu estou fazendo, e que elas tenham uma inserção na comunidade científica bem interessante, né. Seguidamente, por ter artigos nessas revistas, eu recebo e-mail para avaliar artigos, para ser revisor, então, para participar de corpos editoriais, para conduzir palestras e assim por diante. A primeira revista que eu apresento para vocês se chama Environment Develop Sustainability, é uma revista mais focada para questões ambientais,
no campo do agronegócio, como produzir, por exemplo, de forma a reduzir os impactos ambientais, a reduzir a degradação do meio ambiente. O mesmo vale, esse mesmo contexto, para Science of the Total Environment, né, que é um artigo que eu tenho escrito junto com o professor João Augusto Rossi Borges e o professor João Armando de Simão Machado, e para o Journal of Cleaner Production, que também é um artigo que eu escrevi em parceria com o professor João Borges. E, além de Use Policy, também é uma revista que eu aconselho quem estuda os agronegócios, dê uma olhadinha regularmente, porque tem vários artigos que ela anda publicando sobre o desenvolvimento rural, sobre a sucessão geracional na agricultura familiar, sobre questões de políticas e programas para o desenvolvimento de uma forma em geral. Então, aqui, apenas algumas das minhas publicações do ano passado e desse ano, e revistas que eu acho importante estudiosos do agronegócio colocarem no seu radar, né? Bom, como é que eu estruturei essa apresentação, pessoal? Essa apresentação, ela é baseada num mini curso que eu desenvolvi e que eu ministrei ano passado, em setembro do ano passado, lá em Chapadão do Sul, no FMS. E também é baseado num livro que eu publiquei ano passado, que se chama Introdução à Redação Científica, a importância da redação na transmissão do conhecimento. Dado o tempo aqui que me foi dado, essa apresentação ela está mais sucinta do que a que eu ministrei lá no FMS, mas os slides na íntegra vocês podem encontrar acessando o meu LinkedIn, ou depois eu posso mandar para o professor Fábio, e ele pode estar repassando para vocês. Eu vou falar, então, um pouquinho... Christian, está sendo gravado também, depois a gente pode colocar para disponibilizar. Ah, ótimo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão? Sim, está ouvindo bem. Ah, ótimo. Então, a estrutura dessa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre como escrever de forma lógica um texto, baseado, então, em algumas leituras que eu venho fazendo nos últimos 10 anos, e como que vem sendo um padrão de textos de revistas de alto impacto, tá? Como encontrar a revista certa, vou mostrar alguns mecanismos que talvez alguns de vocês não conheçam, que facilitam a nossa vida quando a gente tem dúvida para onde mandar o nosso artigo, o que é uma boa revista e o que é uma revista predatória e como a gente faz para nunca cair nessa de mandar um artigo para uma revista predatória. Bom, uma reflexão inicial, para que serve um artigo? Então, eu gosto sempre de começar com essa pergunta, que muitas pessoas podem, às vezes, ter uma motivação que um artigo serve, a gente deve iniciar ele para ter mais citações ou para aumentar o nosso prestígio. Eu penso, quem pensa desse jeito, eu penso um pouquinho diferente. Aumentar as citações nossas e aumentar o nosso prestígio é apenas uma consequência de um bom trabalho, de um trabalho com um método rigoroso, de um trabalho com resultados que contribuem para a ciência. Logo, essa não deve ser a nossa motivação principal, né? A motivação principal de escrever um artigo científico, ela deve ser a disseminação do conhecimento. E, de preferência, quanto maior for essa disseminação, melhor, porque vai ter pessoas que, com o aumento dessa disseminação, podem chegar a lugares que esse problema pode ser resolvido com base nos achados do nosso trabalho. E esses problemas, eles podem ser tanto teóricos quanto empíricos. Então, um artigo, talvez alguns não saibam, principalmente, então, os alunos, talvez, da graduação, é um argumento lógico, e, diferentemente das teses, dissertações, das monografias, ele é mais sucinto, né? E não existe, de forma geral, um limite mínimo ou máximo de páginas para escrever um artigo científico, a não ser que isso esteja estabelecido nas normas de uma revista específica. Mas, por exemplo, artigos da sociologia rural, que eu tenho um pouco de conhecimento, existem artigos de 40, 42 páginas. Por outro lado, existem artigos interdisciplinares, que são artigos que eu costumo escrever, que são artigos de 7 páginas. Mas uns por ser de mais de 40 e outro por ser de 7, não quer dizer que um é melhor que o outro.
Isso varia muito de área para área, do tipo de aprofundamento e do tipo da pesquisa, tá bem? Então, a mensagem inicial, então, aqui dessa apresentação é que a publicação de um artigo científico serve para a disseminação do conhecimento. Tudo que acontecer depois disso é uma consequência de um trabalho sério, de um trabalho bom e de um trabalho feito por meio de procedimentos de uma boa ciência, que possa vir a ser replicado por pesquisadores das mais diversas regiões do mundo. Então, essa é a mensagem inicial que eu gostaria de passar para vocês. Num artigo, talvez isso também seja uma coisa muito simples para alguns, mas talvez nem tanto para outros, existem elementos textuais, né? Esse quadro está apresentado no livro que eu publiquei, que eu mencionei antes. São elementos de acessibilidade, o título resume as palavras-chave, os estruturais, introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão. Em alguns casos, entre a introdução e a metodologia, um referencial teórico, e elementos pós-textuais, agradecimentos, referências, anexos e apêndices. Aqui eu vou falar algumas dicas sobre algumas dessas seções, não de todas. Eu vou falar, então, as que eu julgo mais interessante para a gente estar debatendo hoje aqui. Primeira coisa, os elementos de acessibilidade, né, que são o título, o abstract e as palavras-chave. Para que eles servem? Servem, então, para que os leitores, eles encontrem os nossos artigos por meio de bases de dados científicas, como o Scopus, Web of Science e o Google Scholar, né? Existem muitos pesquisadores que vão na própria revista e vão buscar artigos por lá, mas muitos não fazem isso, muitos usam um desses buscadores, né? Então, é importante que a gente defina de forma assertiva, de forma eficiente, como a gente vai descrever, elaborar os nossos elementos de acessibilidade para que o nosso artigo ele tenha maiores condições de ser encontrado, de ser acessado e de ser lido por leitores interessados no tema. Bom, o primeiro elemento de acessibilidade que eu vou falar para vocês é o título. O título, ele é um cartão de visitas do artigo. Se ele não chamar a atenção, provavelmente o leitor não vai clicar naquele título e não vai estar lendo o texto. E pode ser um texto que venha servir muito para a pesquisa desse leitor. Mas se já no título não tiver uma atenção, o leitor ele não vai entrar nesse trabalho, né? Eu li esses tempos em algum lugar, que agora eu não me lembro, que títulos formados por pergunta, artigos no qual o título é uma pergunta, são mais baixados, né, ocorrem mais downloads do que títulos que não são formados por pergunta. Isso dá um indício de que as pessoas, então, aquela pergunta chama tanto a atenção delas que elas clicam, baixam o artigo e tentam ver qual que é a resposta para aquela pergunta. Também existem títulos longos que às vezes são desorganizados e isso desestimula o leitor a clicar naquele título e a entrar no artigo, ok? Então, um título eficaz, ele tem que ser conciso e apresentar uma ideia geral do paper. Para exemplificar um pouquinho isso que eu acabei de dizer, eu apresento para vocês dois exemplos, o exemplo 1 e o exemplo 2. Os dois exemplos são dois títulos, e eles referem-se ao mesmo paper, ao mesmo artigo. Vejam a diferença de um título para o outro. O primeiro, elementos e procedimentos lógicos usados na elaboração de um artigo científico de qualidade. O segundo, como escrever um artigo científico. Então, como eu falei, os dois títulos referem-se a um mesmo paper. Vejam só, alguém que está querendo saber como melhorar a sua escrita científica, qual título vocês acham que chama mais atenção? Bom, do meu ponto de vista, e do ponto de vista, acredito que de muitos de vocês, o segundo título chama muito mais atenção do que o primeiro. Como escrever um artigo científico. Quem é que tem dúvidas sobre escrever um artigo científico não vai gostar, não vai se interessar por esse título. Ele é curto, ele é sucinto,
ele é objetivo. Já olhem o primeiro exemplo. Elementos e procedimentos lógicos usados na elaboração do artigo científico de qualidade. Já de cara, eu, por não saber ainda o que está por vir nesse texto, eu já tenho dúvida o que o autor quer dizer com elementos e com procedimentos. O que é isso? São coisas iguais? São coisas diferentes? O que é um artigo científico de qualidade? O que o autor está querendo dizer com um artigo científico de qualidade? Já me é muito mais confuso esse primeiro título do exemplo 1 do que do segundo exemplo, que vai direto ao ponto e chama muito a atenção de alguém que está querendo escrever um artigo científico e está com dúvidas sobre como escrever. Ok? Bom, dito então que o título é um cartão de visitas, se o leitor gostou do título, o título chamou a atenção dele, ele parte agora para a leitura do resumo. Né? O resumo, então, é, de certa forma, um segundo cartão de visitas importante e que ele mostra o que vai estar por vir na íntegra. Normalmente, as revistas estipulam o tamanho de um resumo entre 150 a 350 palavras. Nas revistas, eu estou dizendo, no caso, as revistas que eu tenho maior contato. Land Use Policy, Agricultural System, a revista do IFAMA, a revista de administração de empresas, e assim por diante. Mas, muitas revistas não estipulam um mínimo e um máximo. Nesses casos, aqui eu destaco uma contribuição do professor Gilson Volpato, que é um professor que eu admiro bastante. Ele destaca o seguinte: se não há limite mínimo ou máximo estipulado pela revista, quanto mais curto e explicativo, melhor. E é isso que eu venho tentando fazer nos últimos anos e venho conseguindo publicar em revistas internacionais importantes. Nesse sentido, o professor Gilson Volpato, em alguma das falas dele, às vezes ele costumava dizer que um resumo com 3, 4 frases está mais do que o suficiente para introduzir o leitor a uma visão geral do artigo, sendo que na primeira frase, o objetivo do artigo, na segunda frase, a metodologia empregada, na terceira frase, os principais resultados e, por fim, uma conclusão, ou a principal conclusão do trabalho. Porém, isso também varia de área para área, tá? Eu estou falando muito de pesquisas relacionadas à administração, que é minha área de formação, e interdisciplinares. Em estudos de sociologia rural, por exemplo, os resumos, eles são, pelo menos nas leituras que eu venho fazendo, maiores. E aqui, para tentar justificar o que eu falei, que um resumo curto explicativo é muito importante, o Einstein falou uma vez o seguinte: se você não consegue explicar alguma coisa de forma sucinta, é porque você não a entendeu bem. Né? Então, por vezes, um resumo curto, sucinto, explicativo, para o editor e para os revisores, pode dar a impressão que o autor sabe bastante de conteúdo e ele consegue explicar o conteúdo de tal forma sucinta que chega a ser extremamente didática. Né? E isso pode ser uma coisa que pese positivamente depois para o autor para a aprovação de um artigo científico. Bom, falei um pouquinho do título, um pouquinho do abstract, e agora também algumas informações sobre as palavras-chave. Né, como de praxe, elas devem estar relacionadas com o conteúdo do artigo, e sempre que possível, a gente deve redigir o máximo possível de palavras-chave. Por exemplo, digamos que eu estou submetendo um artigo para Agricultural System, e lá, nas guias para os autores, diz o seguinte: palavras-chave, entre 4 e 7. Bom, se diz entre 4 e 7, eu sugiro sempre escrever mais. Escreve a 7. Por quê? Num buscador, numa base de dados, quando a gente for procurar um artigo, e os leitores também, eles vão usar palavras-chave. E quanto mais a gente aumenta a quantidade de palavras-chave, aumenta, então, a probabilidade do nosso artigo ser encontrado. E, nesse sentido, eu destaco evitar usar mini-frases, né? Porque, muitas vezes, quando a gente vai nesses buscadores, no Scopus, na Web of Science, no Google Scholar, no Cielo, entre outros,
a gente não usa mini frases, a gente usa uma palavra específica, no máximo 2 palavras. E se então a gente colocar uma mini frase numa palavra-chave, talvez ela não sirva para nada, porque ninguém vai usar aquela mini frase. Então, são alguns pequenos cuidados que a gente tem que ter para que aumentem a chance do nosso artigo ser lido por mais pessoas possível. O professor Gilson Volpato também dá uma dica importante e que eu tento sempre usar ela. Usar como palavra-chave alguma palavra que tenha relação com o nosso paper, mas que não tenha aparecido no texto. Isso também aumenta, então, a chance de ocorrência do nosso artigo quando um autor, um leitor futuro, for fazer uma busca nas bases de dados. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até aqui? Ô, Christian, vou te interromper já que você deu a oportunidade. Eu até então, antes de ler o teu livro, onde eu li essa parte que você diz aí, de colocar uma palavra-chave aí que não tenha no texto, até então eu tinha a informação de que a gente deveria colocar uma palavra-chave que não constasse ou no título ou no resumo, né? É a primeira vez que eu escuto, assim, de que o ideal, ou que seria possível, colocar uma palavra que não esteja no texto como um todo. Seria isso mesmo? Eu entendi direito? É no texto como um todo mesmo? Isso. Imagina o seguinte, tem um artigo do professor Gilson Volpato que o título é o seguinte, Como escrever artigo científico? É exatamente esse, de 2010. Isso ele diz ao longo do trabalho. Veja o seguinte exemplo, digamos que tu esteja trabalhando com agricultura sustentável, tá? E ao longo do teu título, tu usou agricultura sustentável, no resumo, tu usou agricultura sustentável, aí nas palavras-chave tu não colocou, porque já estava no título, e ao longo de todo o teu texto, tu usou a palavra agricultura sustentável, tá? Uma palavra, e tu só usou agricultura sustentável no texto. Um sinônimo de agricultura sustentável seria conservacionista, agricultura conservacionista, tá? Digamos que tu não tenha usado agricultura conservacionista em nenhuma parte do texto, mas ela está relacionada com o que tu fez. É um sinônimo. A gente pode, nesse exemplo, digamos que seja um sinônimo de agricultura sustentável. Então, tu pode pôr agricultura conservacionista como uma palavra-chave. Muitas pessoas que estão interessadas com o tema, talvez não usem a palavra sustentável, mas usem conservacionista. E vai chegar no teu paper, nesse caso, e tem a ver com o teu paper. Eu não sei se ficou um pouquinho mais claro. Sim, ficou claro. Beleza, obrigado. De nada. Mais alguém aí quiser perguntar alguma coisa? Bom, então, dando seguimento. Agora, falando um pouquinho da metodologia, essa parte aqui, eu já dei esse slide em algumas aulas de metodologia em MBAs, e em outras vezes que eu apresentei, uma apresentação parecida com essa, gera um pouco de polêmica aqui. E se tivermos aqui algumas visões contrárias do que eu vou dizer, maravilhoso. Eu acho que é assim que a gente cresce junto e aprende. Então, a metodologia, eu vejo, né, como uma grande receita, como a receita de como o artigo foi feito, né? De forma análoga, a gente pode entender a metodologia como a receita desse bolo de milho aqui que está do lado. Perceba como é que é descrita. 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, meia xícara de açúcar, 1 xícara de flocos de milho, 1 latinha de milho e 1 colher de fermento. Bom, se eu replicar essa receita aqui em Porto Alegre ou em Dourados, eu vou chegar num resultado parecido, né? Isso é uma metodologia, é uma receita. É diferente de eu dizer ovos redondos, leite de cor branca, óleo de cor amarela, açúcar doce, sal salgado. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que os ovos são mais ou menos redondos, que o açúcar é doce e que o sal é salgado. Mas eu não sei, falando isso, qual que é a quantidade de ovos que eu preciso usar. Isso que tem que ficar claro. Eu digo isso com a seguinte crítica. Eu recebo muito trabalho para avaliar de revistas, no qual a metodologia está escrita dessa forma. Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse estudo tem característica qualitativa.
A pesquisa qualitativa visa analisar em maior profundidade um dado de forma exploratória. Não utiliza métodos estatísticos e analisa um caso de estudo específico. Já também foi realizado nesse estudo uma pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa leva em consideração análises estatísticas, como média, moda, mediana, desvio padrão. Isso não é uma metodologia. Isso é um mini referencial teórico sobre procedimentos metodológicos. Lendo só isso, lendo esses conceitos, eu não consigo replicar esse estudo, né? Então, por exemplo, eu não posso dizer que o açúcar é doce, ou seja, explicar que a pesquisa qualitativa é isso, isso, isso. Eu tenho que dizer realmente quanto de açúcar eu coloquei, porque assim eu vou conseguir replicar. Quando a gente aprende as bases teóricas de um método de pesquisa, pesquisa qualitativa, quantitativa, natureza descritiva, exploratória, explicativa, isso serve muito mais para uma base para a gente entender como a pesquisa é feita e os vários tipos de pesquisa. Nas leituras que eu venho fazendo, nas revistas que eu venho publicando, muito raramente eu encontro um artigo que faz um mini referencial teórico da metodologia na metodologia. Ele já parte de um pressuposto de que quem vai ler isso já entende, sem estar escrito, que a pesquisa é quantitativa, que a pesquisa é qualitativa. Ele dá a receita do que foi feito para ser replicado em outra região, ou com outro tipo de amostra, ou com outra análise. É isso que eu gostaria que ficasse na mensagem desse slide. Tá? Então, evitar fazer mini referenciais teóricos de pesquisa, de métodos de pesquisa na metodologia do nosso artigo. Revistas internacionais, pelo menos aquelas que eu venho lendo e publicando, parte-se, então, de um pressuposto de que o leitor já sabe, está nas entrelinhas, que tipo de pesquisa é. E que sirva para replicar. A gente tem que fornecer informações que qualquer pessoa lendo aquele trabalho vai ter condições de replicar para testar a robustez dos dados achados. É isso que é uma metodologia, tá? Na minha visão. Eu apresento para vocês aqui, então, uma estrutura de um artigo que eu fiz junto com o professor João Borges, no Journal of Clean Reproduction. Foi um journal, então, que a gente já tinha vontade de mandar quando a gente estava começando esse estudo para essa revista, e a gente desenvolveu 4 tópicos na metodologia, para explicar bem certinho o que é que a gente fez, e como a gente fez, e onde a gente fez. Foi uma survey, então, uma pesquisa com questionários. No primeiro tópico, a gente explicou a área do estudo. Bom, esse estudo foi conduzido no Rio Grande do Sul, é um estado que fica mais ao sul do Brasil, nos seguintes municípios, como vocês podem observar aqui. Bom, esses municípios são os municípios que produzem muito soja no Rio Grande do Sul, eles têm uma produção expressiva. Como a amostra era de produtores de soja, então a gente justificou por causa disso. E como a gente quis mandar para uma revista internacional, muitas pessoas que poderiam ler o artigo que não são brasileiras, poderiam não saber onde é que ficava o Rio Grande do Sul no Brasil. Então, a gente teve o cuidado de fazer um mapa do Brasil, destacando o Rio Grande do Sul, e dentro do Rio Grande do Sul, destacando onde é que foi a região de estudo. Depois que a gente delineou onde é que foi feito estudo, a gente fez o questionário. Bom, esse questionário foi baseado nos autores fulano, ciclano e beltrano, e foram usadas escalas contínuas, escalas ordinais e escalas Likert. Explicado isso, a gente explicou como é que foi feita a coleta de dados. Bom, a coleta de dados foi feita de forma por conveniência, em virtude do tempo, em virtude dos custos, e foi feita com um time de aplicadores de questionário, onde esse time ia na propriedade dos produtores. Depois de explicado isso, a gente explicou as análises. Bom, foi feita a análise de correlação, para ver se existia multicolinaridade entre os dados, e depois foi feita uma análise de regressão para analisar as variáveis independentes que afetavam o nosso modelo. Em nenhum momento, a gente falou que o estudo era quantitativo e que era descritivo. Isso a gente tentou deixar já entendido. A gente trouxe, nesse exemplo aqui, subsídios para que o artigo pudesse ser replicado, por exemplo, lá na China ou na Alemanha, e que com base nesses resultados, e com base na nossa metodologia explicado,
poderiam depois, no futuro, ser analisados o quão robustos são os nossos resultados. Tá bem? Bom, aqui uma outra informação sobre como o Christian, nesse caso aqui, isso é um método particularmente que eu uso bastante, como eu escrevo um artigo científico, por onde é que eu começo, e eu vou tentar justificar o porquê. Eu gostaria que vocês entendessem esse slide da seguinte forma. Vamos partir do pressuposto aqui que a gente tem um problema de pesquisa, a gente já desenvolveu um objetivo para responder esse problema de pesquisa, e a gente já coletou os dados. Agora a gente vai sentar e escrever. Ok? Bom, dito isso, eu sempre começo escrevendo pelos procedimentos metodológicos. Eu costumo começar por essa parte, porque, para mim, os procedimentos metodológicos é o alicerce do artigo. Sem eles, eu não consigo ter uma noção clara dos resultados e de como eu obtive aqueles resultados. Então, é sempre meu ponto de partida aos procedimentos metodológicos. Então, a etapa 1 de como eu escrevo. Depois que eu escrevi os procedimentos, eu entendi bem certinho a natureza da minha amostra, as características e os resultados obtidos, aí eu vou para os resultados. Tá? Lembrando, existem artigos que os resultados e a discussão são num tópico junto. Aqui eu estou explicando de forma separada, mas a lógica é a mesma. Aí eu defino de forma bem detalhada os resultados que eu obtive, apresento tabelas, apresento figuras e assim por diante. Depois que eu entendi os meus resultados, aí eu vou discutir eles. Vou tentar encontrar, então, na literatura os gaps que existem em relação ao que eu escrevi e ao que eu encontrei, contrapontos e pontos favoráveis, e tentar entender, tentar olhar de cima esses dados, fazendo uma visão, uma overview, né, de que direção eu tomei e que direção eu posso tomar. Depois que eu fiz a discussão, aí eu faço a conclusão. Na conclusão, existem vários estilos de escrita, tá? Esse é um estilo que eu uso. Não quer dizer que é um estilo certo ou que é o mais correto, mas é o que eu costumo fazer. Na conclusão, eu tento ser extremamente sucinto. No máximo 3 parágrafos, eu faço um apanhado geral de todos os meus resultados de discussão. E, por fim, quando eu terminei de escrever a conclusão, aí que eu vou escrever a introdução do meu paper. Vocês podem estar se perguntando, mas, Christian, a introdução é uma das primeiras partes do artigo, por que tu deixa por último? Eu deixo por último pelo seguinte motivo. A introdução, além dela introduzir o tema, o conteúdo que vai ser abordado no trabalho, ela introduz o artigo em si. E para introduzir o artigo em si, ou seja, tudo que foi feito no artigo, eu tenho que ter ele feito. Eu não posso começar a escrever uma introdução se eu não sei como é que vai terminar lá no final. Então, a introdução eu deixo por último por esse motivo. Além dela introduzir o conteúdo, ela introduz o artigo em si, a estrutura do artigo. E existem autores, existem papers, que ao final do artigo eles já dão uma pinceladinha do que é que o artigo concluiu ou de um resultado principal. Então, eu só posso fazer isso se eu já tenho esses resultados. E quando eu faço todos esses métodos e depois eu escrevo a introdução, eu já tenho um background tão grande do meu artigo que a minha introdução, ela sai muito boa, né? Ela flui melhor, ela conversa com as outras partes do artigo. Bom, ao terminar o artigo, então, algumas dicas importantes. Eu sempre sugiro dar um time, descansar um pouquinho, antes de enviar para uma revista, porque a gente, às vezes, está tão cansado e tão acostumado com a leitura daquele trabalho, que a gente deixa passar erros gritantes, né? Então, eu costumo sempre deixar alguns dias antes de fazer qualquer coisa como uma submissão, porque às vezes tu fica uma semana direto naquele artigo e tem erros gigantescos que a gente não percebe mais porque a gente se acostumou. Outra dica que eu acho importante, eu sempre envio o meu artigo para um pesquisador de confiança antes de eu submeter ele para uma revista.
E o meu pesquisador de confiança é o professor aí do PPG de Agronegócios, o professor João Borges, né? Sempre que eu tenho algo meio pronto, eu envio para ele, ele sempre vem algum insight, alguma coisa para me melhorar, e isso é muito bom, já enriquece, eu já poupo o tempo de críticas que podem vir no futuro. E por que tem que ser um pesquisador de confiança? Às vezes, tu pode mandar para alguém que tu não conhece direito, que nunca façam isso, e essa pessoa pode submeter esse trabalho, e aí, e sem o teu conhecimento, né? Então, um pesquisador de confiança, sempre surgem insights, sempre vai surgir alguma coisinha para te melhorar, ou uma nova visão, e assim por diante. Se tu for enviar um texto para uma revista internacional, também é uma coisa extremamente importante que ocorra uma correção de um nativo, né? Isso, depois eu vou mostrar um site que tem o melhor custo-benefício que eu conheço. E antes de começar a escrever o artigo, isso é uma coisa também que eu sugiro fortemente, quando a gente mais ou menos tem um problema de pesquisa em objetivo, e assim, um tema, a gente já escolha mais ou menos, já tem um filtro de possíveis revistas que a gente possa fazer essa submissão. E não deixar para depois que o artigo está pronto. Por que isso? Veja o seguinte exemplo. Digamos que determinados autores escreveram todo um artigo e não escolheram a revista. Deixaram para escolher quando o artigo estava pronto. E eles decidiram por uma determinada revista. Aquela revista tinha bem o tema de interesse. Só que aquela revista ela não publica artigos com referencial teórico. E os autores fizeram 4 páginas de referencial teórico. Bom, embora seja louvável eles terem feito referencial teórico, eles aprenderam com isso, eles perderam tempo escrevendo. Ou eles tiram o referencial teórico, ou eles mandam para outra revista. Um outro exemplo que é comum de acontecer. Foi deixado para escolher a revista quando o artigo estava pronto, e perceberam, no final, que deveriam enviar para uma revista interdisciplinar, os pesquisadores em questão. Só que esses pesquisadores, eles eram agrônomos, e fizeram numa linguagem extremamente técnica agronômica. Logo, nessa revista interdisciplinar, não teria condições dessa linguagem ser aceita pelo editor e pelos revisores, porque espera-se que seja uma linguagem, então, que várias áreas consigam compreender com maior facilidade. Logo, ou eles modificam a leitura, a escrita, ou eles submetem para outra revista. Então, sempre antes de a gente tomar grandes decisões no nossa escrita, ter uma lista de possíveis artigos para submissão. O que eu apresento para vocês, o que eu tinha falado antes, é um site que ele é locado na Inglaterra, que tem o melhor custo-benefício de correção do inglês que eu conheço, tá? Normalmente, quando eu escrevo os meus artigos, eu sempre mando para eles, e os meus artigos normalmente têm 5.000 palavras, excluindo as referências, e custa $25 para uma correção muito boa, uma correção onde as palavras vêm modificadas e vêm comentários também. Agora o dólar está caro, mas esses tempos atrás, $25 dava menos de R$100, e vinha uma correção muito boa, e os meus trabalhos que não eram aceitos em revistas internacionais, não era por causa que o inglês estava ruim, era por causa de outras falhas. Mas então aqui se chama Fiverr, essa plataforma, tá? Uma plataforma que tem vários tipos de serviço, e um dos serviços é a correção do inglês. Então, o teu trabalho tem que estar em inglês, e vem uma correção de um nativo, e a correção geralmente são muito boas. Bom, aqui para reforçar, então que boas bases de dados ou resultados impactantes não garantem necessariamente a publicação de boas revistas. Eu vinha tendo muitas negações de editores por causa que eu tinha dados relevantes, os revisores falavam, os dados são interessantes, mas a comunicação como eu escrevia os meus artigos não era boa, eu não conseguia passar isso. Então, essa mensagem que também eu gostaria que vocês que ficassem nesse slide. Além de ter dados interessantes, a redação precisa ser muito clara, precisa ser muito boa, né? Caso contrário, de nada adianta, né? O que adianta a gente ter um dado importante se a comunicação falha e não é passada essa informação para os leitores, né? Então, existem editores e revisores que possuem alguma experiência
sem ler qualquer palavra do teu texto, se é um texto que não está bem escrito, eles já vão conseguir identificar se é um texto que tem uma estrutura lógica e escrita adequada, ou se é um texto que não tem essa estrutura adequada. E às vezes, pessoal, um texto que tem uma estrutura escrita não adequada, ele pode ser caracterizado por possuir baixa credibilidade e até mesmo por ter traços de desleixo. Podem ter as informações mais importantes de todas, né, no texto. Pode ter um resultado incrível. Se o texto passar a impressão de que está mal escrito, ele vai causar uma certa irritação para o editor e para os revisores. E pode estar, então, até mesmo traços de desleixo. Então, como é que eu sugiro uma escrita científica adequada? Evitar períodos longos, frases longas, né? Sugiro, então, frases curtas. Alguns estudos destacam que artigos escritos em inglês, frases de 15 a 25 palavras é um número adequado. No português, um pouquinho mais, né? Que o português tem algumas expressões adicionais. Outra dica, evitar parágrafos com apenas uma frase. Isso pode acontecer, um parágrafo com apenas uma frase, ocasionalmente, mas o tempo todo não. É feio, não deixa o texto elegante. Vejam só, a definição de parágrafo, se a gente for buscar no dicionário, é um conjunto de várias frases que, entre essas frases, possuem um significado, possuem um contexto similar, um contexto homogêneo. Então, parágrafo, conjunto de várias frases. Já está dito isso no dicionário. Ok? Evitar palavras supérfluas, juízo de valor, por exemplo, uma expressão como a seguinte: o dia hoje está muito bonito. Colocar isso como se fosse um artigo científico. O muito pode ser a impressão de quem está escrevendo. Para quem está lendo, talvez o dia não esteja muito bonito, esteja apenas bonito, ou talvez nem esteja bonito. Então, evitar o juízo de valor e frases, modismos regionais, a não ser quando a gente está fazendo transcrição de um diálogo, e a opinião pessoal. Dito isso, esse slide aqui tem uma perguntinha, que é o que há de errado. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no último parágrafo e tentassem ler bem brevemente e ver se vocês conseguissem assimilar o que pode ter errado nesse último parágrafo. Opa! Sim, eu tomo uma aguinha. Christian, suba um pouco a sua tela para cima, só para ficar aparecendo o último parágrafo. Opa, assim está aparecendo? Você quer que a gente lesse assim, Não. Novas Perspectivas? Não, É só dá uma olhadinha em geral. Bom, vocês deram mais ou menos uma olhada por cima, né? Eu vou ler aqui em voz alta, e agora vai ficar mais nítido o que há de errado. Muitos de vocês já devem ter descobrido. Prestem atenção, vou ler o parágrafo. Assim, novas percepções educacionais centradas no aluno, a fim de ministrar o ensino para o público heterogêneo e que atenda à necessidade de cada educando, foram marcadas por medidas apoiadas na formação continuada de docentes e na produção... Respira, homem! Como instrumento... Aonde está a vírgula, Jesus? Bom, vocês já estão vendo o erro, né? Percebam, pessoal. Digamos que esse texto me interessasse profundamente. Tá? É um texto que me interessa, um texto voltado à educação. Eu teria que ler ele pelo menos umas 3, 4 vezes para começar a entender, né? Então, isso é uma coisa para a gente não fazer. É um texto é um parágrafo único e é uma frase gigantesca. Essa frase tem mais de 60 palavras. Isso daqui impossibilita o entendimento de qualquer um à primeira vista, né? E numa segunda vista também, eu tenho que ler várias vezes para começar a ter um entendimento. E talvez eu nem tenha um entendimento. Então, frases curtas são algo que deixam o texto
de mais fácil compreensão. Então, sempre tentar fazer isso, e não fazer um parágrafo longo desses, como eu apresentei para vocês. Um outro exemplo de uma coisa que não torna um texto elegante, e que, sem ler qualquer palavra, só observando a gente percebe que tem problemas, é quando sempre nos parágrafos começam assim: segundo fulano, de acordo com Beltrano, conforme ciclano, nas palavras de fulano, na visão. Não tem nenhum problema, esporadicamente, a gente começar assim. Mas se o tempo todo a gente começar fazendo esse tipo de citação, e começando segundo, de acordo, conforme, na visão, na perspectiva, dá a impressão para o editor e para os revisores, e para os leitores também, que quem escreveu não tem criatividade suficiente para começar uma frase com a própria opinião, ou diferente, tá? Então, é só um outro exemplo. Ô, Christian, antes de você dar continuidade, a Carolina Obregão, nossa colega lá do doutorado, ela está perguntando, está pedindo para repetir aí a quantidade ideal de palavras por frase. Teria aí uma quantidade ideal de palavras por frase ou por parágrafo? Isso é muito variável, tá? Eu falei antes, e estudos que eu já li, e esses slides eu também dou em aula de metodologia, numa escrita inglesa, entre 15 e 25 palavras me parece um número adequado. Na língua portuguesa, eu aumentaria para até umas 30 palavras, né? Não passando disso, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, dava tranquilamente de 60 palavras aqui, pelo menos ter uma frase aqui no meio, ter um ponto, no mínimo, né? Vocês perceberam que eu fui lendo e eu fui perdendo o fôlego. Então, um bom exercício é, depois da gente escrever a frase, ou escrever algumas frases, é a gente ler em voz alta e ver se a gente não perde o fôlego. Se a gente começar a ficar ofegante, é porque está muito longo. Então, se está longo para nós, vai estar longo para quem vai ler também. Quando começar a ficar longo dessa forma, já vai estar começando a afetar o entendimento. Bom, como escolher a revista certa, então? Aqui eu vou apresentar uma coisa que é um pouco óbvia e outra que eu acho que não é tão óbvia assim. A gente pode escolher a revista certa lendo o escopo e a guideline das revistas, então que essa é a parte um pouco mais óbvia, e também procurando em buscadores na internet, tá? Pesquisando o escopo da revista. Tá? Aqui eu apresento o Journal of Environment Management e o Climate Change, que são duas revistas que são do meu interesse. Quando eu entro nelas, o que eu vejo, que perguntas que eu utilizo para ver se é a revista certa com o paper que eu tenho pronto. Ou que eu estou fazendo o paper, no caso, que eu ainda não tenho pronto, tá? Primeira pergunta. Pesquisa, a revista publica temas do meu interesse, semelhantes ao meu? Por exemplo, eu estou fazendo um artigo sobre agricultura de conservação, mas essa revista publicou o último artigo sobre agricultura de conservação em 99. Logo, já é um indício de que talvez ela não esteja mais publicando sobre esse tema. Então, talvez eu tenha que dar uma olhada em outros. Quais as características dos artigos publicados? Digamos que eu tenha um artigo de revisão, e eu dei uma olhada nos últimos anos, essa revista não está publicando artigos de revisão. Logo, talvez eu tenha que dar uma olhada em outro. O que é que vem sendo publicado recentemente? Então, será que eu tenho um artigo de survey, tá? Fiz um questionário e com 500 pessoas. Só que essa revista, nos últimos anos, ela está publicando mais artigos com experimento, né? Esse é um exemplo que eu venho percebendo na Agricultural System, por exemplo. Então, logo, talvez não seja a melhor opção eu, como a survey, enviar para uma revista que ultimamente vem publicando experimento. Quem que está publicando nela? São pesquisadores importantes no contexto de estudo, em uma determinada área? Se existem pesquisadores conhecidos, renomados, é um indício de que a revista é uma revista, pode ser considerada séria, tá? Onde é que essa revista está indexada? Ou seja, onde é que essa revista, quais são as bases de dados que essa revista está incluída? Dependendo onde ela está indexada, pode ser um ponto favorável ou um ponto desfavorável para ela. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Qual que é a audiência dessa revista? É uma revista mais interdisciplinar?
É uma revista mais técnica no sentido da agronomia? É uma revista mais técnica na veterinária? Bom, dependendo da audiência, vai depender também da forma como eu vou escrever. E qual que é o impacto da revista? Né, que a gente pode analisar pelo fator de impacto, o famoso JCR ou pelo SJR. Não que o fator de impacto seja uma medida de qualidade, longe disso, na minha percepção, mas é uma métrica que mostra se os artigos vêm sendo citados por outros artigos, né? Bom, então, uma forma da gente encontrar a revista certa é entrando nos sites das revistas e fazendo uma busca ali detalhada por informações, tentando responder essas perguntas. E a outra, pessoal, é a gente entrar em alguns buscadores que algumas editoras possuem, né? Aqui eu apresento para vocês, eu mandei para o professor Fábio também, um buscador da Elsevier, que é o Journal Finder, o Journal Suggester, que é da Springer, né, duas editoras bem conhecidas, e o Journal Guide, que é um buscador paralelo. Eu já coloquei os links aí no chat. Muito obrigado. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês, como é que a gente faz para encontrar artigos nesses buscadores. Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim, está aparecendo. Eu vou escrever aqui Agriculture Conservation. Eu tinha escrito antes, mas se apagou. Eu vou escrever de novo, Conservation. E vou escrever isso daqui também no abstract. Então, geralmente, pessoal, esses finders vai aparecer um campo para a gente colocar o nosso título e um campo para a gente colocar o nosso abstract. Tem que ser em inglês. E também, se a gente quiser, as palavras-chave, tá? E também a gente pode filtrar aqui áreas específicas, tá? Agricultural and Biological Science, Biochemistry, Environmental Science, assim por diante. Não vou colocar nenhum aqui, eu vou deixar em branco e vou só colocar em encontrar journals. Como eu coloquei pouca coisa, não apareceu nada aqui. Deixa eu só pegar aqui um textinho para fazer uma simulação. Agora vai dar. Bom, eu coloquei como título lá um título hipotético, como vocês viram. Vou ver se dá para mim voltar. Agriculture Conservation, tá? E escrevi aqui uma frase qualquer, tá? Que eu peguei na internet, só para mostrar. Não selecionei nenhum campo de área de pesquisa e não coloquei nenhuma palavra-chave. Eu vim aqui em Find Journals. Com base no meu título e naquela única frase que eu coloquei no abstract, esse buscador, ele já me busca as seguintes revistas. São revistas que têm algum tipo de similaridade com o texto que eu coloquei. E aqui, como vocês podem observar, ele vai me dar um match, né, que ele varia de 5 a 0. Nesse caso, a revista que teve o match mais alto teve 2. Então, uma revista que, com base naquelas palavras eu usei, que eu poderia estar levando em consideração, é o Journal of Environment Management, e aqui ele me dá informações gerais. Fator de impacto 4,8, taxa de aceite 21%, ou seja, de cada 100 artigos que o pessoal envia para essa revista, cerca de 21 são aceitos, o restante não é aceito. Tá, o tempo para a primeira decisão. Então, quando o revisor olha, o editor olha esse artigo e ele decide passar para frente ou já rejeitar, mais ou menos 5 semanas. E depois do artigo ser aceito, o tempo para ele ser publicado, mais ou menos 3 semanas. Bom, esse foi o primeiro artigo que apareceu. O segundo, Global Food Security, também tem as informações gerais. O terceiro, Ecological Economics, que até faz um pouco de sentido, que lá no título eu coloquei Agricultural Conservation. O quarto artigo, a revista de Varney, né, Life Science, e assim por diante. Então, esse é um exemplo prático de um buscador que, quando a gente tem algumas dúvidas, a gente pode estar utilizando para tentar encontrar uma revista adequada que esteja, então, no escopo daquilo que a gente está escrevendo.
Vocês podem fazer os mesmos testes. Por exemplo, esse Journal Finder da Elsevier vai buscar revistas só da Elsevier. O da Springer, só da Springer. E esse Journal Guide, de todas, de várias outras editoras, tá? Características de uma boa revista. Então, aqui, novamente, essa é a minha percepção do que eu considero uma boa revista, levando em consideração a magnitude dessa revista para disseminar o conhecimento. Nessa minha lógica, quanto mais o potencial dela disseminar o conhecimento, melhor vai ser a revista. Para uma revista disseminar de forma com um grande nível, uma grande magnitude do conhecimento, ela tem que estar indexada em boas bases de dados. E duas das bases de dados mais largas, que tem, mais amplas, digamos assim, é a base de dados do Scopus da Web of Science. E a gente aqui na América Latina também destaca o Cielo. Estando nessas bases de dados, são revistas que vão disseminar o conhecimento amplamente. Destaco também, novamente, que revistas, que existem muitas que não estão nessas bases de dados, que são boas também, e que a gente também tem que valorizar elas e a produção de artigos nelas. Mas aqui eu estou focando em revistas que têm uma ampla difusão no mundo todo, tá? Outra característica boa, ter publicações de vanguarda, ou seja, ter publicações que estão na fronteira do conhecimento, ser reconhecida pela credibilidade e pela seriedade. Tem revistas que a gente sabe que são muito boas, que elas têm um prestígio, porque ao longo da sua história vem publicando artigos de alto impacto, né? E, se possível, também estar no primeiro ou no segundo quartil do SJR. Né? O SJR é uma medida que analisa a qualidade das citações ao longo dos últimos 3 anos. Então, para quem tem interesse, digitando SJR no Google, vai aparecer um buscadorzinho parecido com esse, e vocês podem colocar, analisar a revista que vocês querem aqui, e vai aparecer o H-index dela, em que quartil que ela se encontra. Por exemplo, uma busca aqui que eu fiz com o Cleaner Production, que é uma revista bem conhecida. Cleaner Production, ele é analisado nessas áreas aqui, ciências ambientais, da indústria, engenharia, energia renovável, gestão e estratégia. Sempre que tiver verdinho, esses quadradinhos, significa que ela está no quartil 1, no primeiro quartil. Quando está mais amarelinho, é no segundo quartil. E depois, conforme vai escurecendo, terceiro e quarto quartil. Sempre, então, que as revistas estiverem no primeiro e também no segundo quartil, do meu ponto de vista, são revistas que elas vêm sendo difundido o conhecimento e as pessoas que leem elas estão desenvolvendo artigos e usando aqueles artigos. Mas, novamente, essa essa compreensão e definição aqui que eu estou levando em consideração como bons journals, é a amplitude da disseminação do conhecimento. Bom, já estou encaminhando para a parte final, revistas predatórias. Aqui eu boto uma imagem do Mickey, né, tentando pegar um queijo e ficando preso. Pagou, publicou. Revistas predatórias, no geral, ao momento da publicação do artigo, a gente tem que pagar uma quantia em dinheiro para que esse artigo seja publicado. Não quer dizer, né, longe disso, que todas as revistas que sejam feito pagamento sejam predatórias. Um bom exemplo de uma revista que não é predatória é a Plus One. Plus One era conhecida há muitos anos como uma revista com alto rigor científico, mas no momento da publicação é necessário pagar uma quantia em dinheiro. Um outro exemplo é a revista do IFAM. Mas muitas revistas, né, que não são essas duas, e que têm essa política de pagamento, tem muitas delas que se encaixam como predatórias, e pega muito mal a gente ter paper em revista predatória, né, pega ter mal tá no currículo, e assim por diante. Então, não caia nessa. Aqui um print, e quase todo dia cai alguma coisa assim na minha caixa de entrada. Vejam só, do Hello Christian, não sei o que, fogo exato. Já vejo de início que é algo predatório, que nem o meu nome do meio está certo, né? Isso provavelmente foi um robô que escreveu e me mandou. Submita seu paper e tenha a chance de publicá-lo
em uma revista que tenha o Scopus que está no Q2. Até hoje eu não sei como é que o Scopus classifica em Q1 e em Q2. Está fora do meu alcance saber isso. Eu acho que o Scopus não, no meu conhecimento, o Scopus não analisa dessa forma. Então, já tem um outro erro aqui, tá? Então, isso daqui é um exemplo clássico de algo que a gente não podemos cair nessa. E eu posso falar isso porque eu já caí nessa, né? Lá no início do meu mestrado, sendo muito ingênuo, quando eu recebia um e-mail parecido com esse, eu fiquei extremamente feliz. Nossa, o pessoal está querendo que eu mande um artigo para a revista. Meu Deus, como eu sou importante. Mas depois tinha que pagar $500, né? E foi uma coisa que eu fiz, né? De forma extremamente ingênua. E há muito tempo atrás, tendo consciência, então, de que era algo errado, que era algo que corria na contramão da ciência, eu já tirei do meu lápis. E aqui também vale um ponto. Nem todos os artigos que estão publicados em revistas predatórias são ruins. Muitos são muito bons. Só que devido à ingenuidade do autor ou dos autores, eles são publicados num lugar ruim, tá bem? Aqui um outro exemplo. Vejam só. Dear Professor, Author, Research, né? Não faz nem ideia do que eu seja, se eu sou um professor, se eu sou um autor, se eu sou um research. Então, para a gente não cair nessa, tá bem? Como que a gente pode identificar se uma revista é predatória ou não? Algumas questões aqui que eu julgo muito importantes. Analisar o período entre a submissão e o aceite dos artigos. Uma prática muito comum das revistas predatórias é aceitar num período muito curto. Isso, em revistas de prestígio, por vezes, raras vezes, o artigo é aceito em períodos curtos. Raras vezes. Revistas predatórias, se tu começar a olhar os volumes que elas publicam e os números, se isso for uma constante, às vezes publicados dentro de um mês, todos os artigos, preste atenção, essa revista pode ter alguma coisa de errado, tá? Artigos de revistas conceituadas, às vezes, levam anos para ser aceito, né? Então, se tu começar a vasculhar na revista e ver que em alguma edição, em algum número, o artigo é aceito no mesmo mês, e são vários artigos, é bom ficar de olho. Outra dica, verificar a redação do rigor do texto de alguns artigos. Se vocês começam a baixar alguns PDFs, ou ler mesmo na internet, e ver que existem erros gritantes, fiquem de olho. Provavelmente essa revista não passou por um processo adequado de revisão. Talvez nem tenha passado por um processo de revisão, que muitas revistas predatórias, elas se importam com o dinheiro. Às vezes não acontece esse peer review, né? Outra dica, analisar o corpo editorial do periódico. As revistas que não possuem um corpo editorial, a gente também tem que ficar de olho, né? As revistas têm que mostrar isso de forma clara, para que caso a gente queira mandar uma mensagem para o editor em chefe, para o editor de uma seção, essas informações devem estar visíveis. E uma muito importante, analisar o e-mail que elas nos mandam. Se é um e-mail do tipo Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, a gente também tem que ficar de olho. Geralmente, as revistas sérias, elas não usam domínio gratuito, elas têm um próprio domínio de e-mail. Então, aqui, algumas dicas apenas. E uma outra dica para a gente encontrar revistas predatórias é entrar na lista de Bill, né? Essa lista, digitando lista de Bill, como está o nome aqui no slide, Bill, com 2 L's, é um bibliotecário e ele desenvolveu uma lista de revistas e editoras predatórias. Então, aparecendo, digitando isso no Google, vai aparecer aqui um lugar para a gente colocar o nome da revista ou da editora. Ao colocá-lo, se ele aparecer nessa lista, é bom a gente dobrar a nossa atenção, né? Há uma alta chance de ser uma revista predatória. E como eu falei, isso queima o filme, né? Eu já ouvi alguns boatos de pessoas que foram fazer concursos para docente e tinham revistas predatórias no artigo, e isso foi uma coisa crucial, né, no resultado. E quando vocês encontrarem essas figuras, isso daqui são nomes de editoras e seus layouts, Springer, Elsevier, Taylor e Francis, Emerald, Wiley, que vocês podem ficar tranquilos, né? Geralmente, né, pode ser que existam casos, mas eu não conheço. Mas se as revistas são editadas por essas editoras, são revistas que possuem rigor científico, são revistas consolidadas no meio científico. Então, vocês podem ficar tranquilos.
Existem outras, tá? Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Bom, então aqui eu fecho a apresentação. Agradeço mais uma vez aí o convite do professor Fábio Mascarenhas, né, no qual eu agradeço muito mesmo, fiquei muito contente com esse convite. Apresento, então, uma indagação de o porquê que eu comecei a fazer esse tipo de apresentação, e que foi como fruto um livro, e que foi a indagação assim: meu artigo foi negado, e agora? O que eu faço? Será que eu desisto? Será que eu vou para uma revista, eu baixo o nível? O porquê que ele foi negado? E aí que eu fui começando a perceber que os meus artigos, eles estavam sendo negados em revistas internacionais, como as que eu mostrei anteriormente, não era por causa dos resultados da metodologia, mas sim pela forma como eu escrevi. Então, eu tentei passar essa mensagem um pouquinho para vocês. Meu muito obrigado. Muito bom, Christian. Nós aqui agradecemos aí essa sua fala, a disponibilidade do seu tempo para vir aqui conversar com a gente, passar todas essas informações, esse seu conhecimento aí, que é muito importante, principalmente para quem está começando, né, na carreira acadêmica, nas pesquisas, ainda tem muita dúvida, muita dificuldade. Pessoal, eu particularmente li esse livro que o Christian deixou aí no último slide, semana passada. Eu estava bem ansioso para ler, li em um dia e meio. Eu acabei devorando o livro, muito boa leitura, muito tranquila a leitura. Basicamente, a apresentação dele hoje é um resumo do livro. Muito bom o livro mesmo. Recomendo a aquisição do e-book aí, do Christian. Mas, Christian, tem um colega que está pedindo o link que você usou aí do site da revisão da escrita em inglês. Se você puder eu posso colocar... link, coloca aí no chat para a gente, por gentileza. Quem pediu foi o Anderson. É importante falar... Enquanto você procura, tem uma surpresa aí para os colegas, para quem conhece, eu vou pedir para que uma pessoa que está um pouco longe se manifeste e fale um pouco para a gente aí, para a gente até matar a saudade. Professor João, fala um pouco para a gente aí das suas impressões, daquilo que você pensa. Para quem não conhece o professor João Borges, que foi citado aí pelo Christian, é pesquisador aí da FGD também, pesquisador junto com o Christian, está entre os 26 maiores pesquisadores e melhores pesquisadores aí da UFGD. Saiu uma matéria essa semana, parabéns, inclusive, professor João, Erlaine, Clândio, que inclusive os três estão aí participando dessa live hoje. Você tá grande honra, hein, Christian? Tá podendo, hein? O professor Clândio tá também? Clândio tá por aí. Um abraço para ele. João, pessoal, obrigado, Fábio. Boa tarde para todo mundo, pessoal. Tô com saudade. O Fábio perguntou se eu podia falar. Eu falei, eu quero falar, primeiro é porque eu quero falar com o Christian, parabenizar ele, também porque eu queria matar a saudade de vários amigos que eu vi que também estão assistindo a live. Christian, eu tenho primeiro que parabenizar pela tua apresentação, embora a gente tenha prática na escrita, eu já vou pegar várias das dicas que tu deu para transformar imediatamente na minha carreira, para colocá-la em prática na minha carreira. A tua dica, por exemplo, de deixar a introdução para ser escrita por último, para mim é genial. Eu estou com um artigo agora, que eu estou escrevendo hoje, e eu estava começando pela introdução, e o negócio estava enrolado demais. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não saía. Então, eu vou imediatamente colocar em prática, vou largar a introdução, vou ir lá para materiais e métodos, vou fazer os resultados, vou pensar na discussão, vou fazer a conclusão e depois eu vou voltar para complementar com a introdução. Acho a ideia do teu e-book é muito boa. Eu também já li e recomendo demais isso, mas eu acho que mais do que o e-book, o que fala da tua importância, porque a gente poderia estar fazendo simples um marketing, é a qualidade dos artigos que tu publica. Então, as pessoas podem julgar, mas o pessoal está querendo fazer propaganda e tal.
Se o pessoal acha que está querendo fazer propaganda, é só entrar no currículo do Christian, dar uma olhada nos artigos dele, que vão ver que tudo que o Christian apresentou aqui realmente traz resultados, e esses resultados ficam claros nas revistas que ele publica e também na capacidade de passar isso que ele tem para nós. Ele disse que no início da apresentação dele que não era possível a gente explicar algo sucinto se a gente não tivesse entendido 100% daquilo. Então ficou claro na tua apresentação, Cristian, que tu domina a arte de escrever um artigo científico. Então, parabéns, Cristian, parabéns mesmo. Estou com saudade de ti também, porque faz horas que a gente não se vê. Saudade de todo mundo da UFGD, saudade, espero que todo mundo esteja bem por aí. Espero também logo poder retornar para matar a saudade de todo mundo. Obrigado, Fábio. Falar rapidamente, porque normalmente se eu tenho que falar, vai 1 hora falando, mas eu vou... porque aqui já é 10h15 da noite. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, João. Muito bom ver você, amigo. Alegria com vocês aqui. Você me permite falar um pouquinho do João? Claro. Né? O João é uma inspiração para mim, acho que para muitos de vocês aí. Tanto é a inspiração que o João foi minha banca no mestrado, foi minha banca de defesa da qualificação no doutorado e agora na defesa de tese. Então, vocês são... o João é um dos professores, eu acho que é o que eu mais conheço aí, de perfil. O João é um cara muito diferenciado, assim, então é um produto de grande valor para o PPG. Sem dúvida nenhuma. É uma aquisição sem valor. Bom, vamos, sem delongas, aí abrir para as perguntas, né? Para aqueles que queiram explorar um pouco mais o conhecimento aí do Christian e aproveitar que o João está por aí também, disponível, né, para nos ajudar. Assim espero, né, João? Quem tem alguma dúvida, queira colocar aí, fica à vontade, é só abrir o microfone e fazer a pergunta rapidamente aí para a gente poder Eu queria fazer iniciar. uma pergunta. Fica à vontade. Oi, eu sou a Ângela, sou orientanda da professora Jane, do mestrado do Profiap, e a minha área assim, de estudo é bem diferente da dele, mas eu acho que eu consegui absorver muitas dicas referente à questão técnica. E aí uma coisa que eu sempre fico com dúvida, a gente está produzindo vários artigos nessa área eu vou fazer na área de logística, especificamente na área de logística hospitalar, porque eu venho do hospital universitário, então a minha área é gestão de estoque, e é uma coisa assim que está muito em voga agora, por conta dessa questão da pandemia, que houve a ruptura da cadeia de suprimentos, enfim, tá uma loucura. E aí a minha dúvida é quando você vai... fazer um artigo que você tem o conhecimento daquilo que você está escrevendo, se eu tenho que ter o olhar, quando eu vou escrever, que eu vou ter pessoas que, de repente, vai ler o artigo ou porque quer uma referência, ou porque quer saber o assunto, se eu tenho que ter o cuidado de escrever uma coisa que fique bem clara para o leigo, digamos assim, para a pessoa que não tem conhecimento daquilo que está se tratando, ou por se tratar de um artigo científico, eu tenho que considerar que quem foi buscar o meu artigo, ele sabe do que eu estou falando e eu tenho que me limitar, por exemplo, explicar o que é uma cadeia de suprimentos hospitalar. Então, isso é uma coisa que eu fico meio com dúvida, que eu sempre falo para a Jane. Às vezes eu tenho problema porque eu escrevo demais, porque eu vou escrevendo, de uma forma que eu acho que eu tenho que explicar tudo, e aí eu fico com essa dúvida de quão profundo eu tenho que ir, de repente, em assuntos que a pessoa que vai ler já deveria ter o domínio, entendeu? Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Eu queria saber se ele podia dar uma orientação nesse sentido. Obrigada. Não, eu que agradeço a tua pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. O meu ponto de vista é o seguinte, tá? Depende muito da onde é que tu quer publicar, da audiência que tu quer atingir, tá? Digamos que seja uma revista que se chame Supply Chain, cadeia de suprimento. E existe essa revista hipotética. Partindo-se desse pressuposto, parte-se então que os leitores dessa revista específica, eles já sabem que é uma cadeia de suprimentos. Tu não precisa aprofundar em vários detalhes, tá? Mas digamos que tu quer enviar esse teu trabalho para uma revista da área mais da saúde,
tá? Que não tem a ver de forma direta com cadeias de suprimento. Aí, talvez, tu tenha que fazer esse tipo de detalhamento, tá? Porque os leitores daquela revista não estão acostumados. Muitos talvez vão estar lendo pela primeira vez cadeias de suprimento. Então, é a audiência que tu quer atingir. Se é uma audiência, tu tem que ver as características da revista. Mais ou menos tu vai saber a audiência que tu vai atingir. Não sei se consegui te responder, mas é o que eu tento fazer. Christian, ela, só para justificar o que a gente está fazendo, como a Ângela é muito técnica, e por isso que ela escreve muito, o que a gente está fazendo é ler artigos dessa revista. Então, a gente baixa o artigo e a gente começa a ler as publicações anteriores, até para a gente entender, como você diz aí, acho que num dos seus slides, o que eles estão escrevendo, para quem eles estão escrevendo e por que eles estão escrevendo. Eu acho que isso facilita muito a forma e até mesmo a escrita, né? E uma das formas que a gente tem errado menos é ido para bons congressos. A gente primeiro lança esse artigo no congresso, e aí esse congresso já nos dá a primeira lapada, vamos dizer assim, dos revisores, e aí a segunda vez a gente pega essas revisões todas e melhora os artigos para aquela revista após uma leitura. Só dizendo que a gente está caminhando aqui em relação ao Profiap, porque é um mestrado profissional. Então, a gente tem aí um viés um pouco diferente do acadêmico. Prof, é uma ótima dica essa da gente olhar, participar de congresso, a gente sempre tira coisas boas também, é uma excelente dica. E uma outra dica para contribuir, né, quando não é possível, talvez agora, nesse período, vai ficar impossível de a gente ir em congresso de forma presencial, que eu também faço. Por exemplo, eu trabalho, então, com revistas mais voltadas ao agronegócio. Digamos que eu vi que o meu tema pode ser publicado na Land Use Policy. Eu olho os artigos e vejo um artigo que é mais ou menos a estrutura que eu quero fazer. Aquele artigo. Eu tomo aquele artigo como se fosse a minha Bíblia e tento ir descrevendo o que eu estou fazendo meio na linguagem daquele artigo, naquele tipo de estrutura. Vejo, aí eu começo a aprender como é que as pessoas... Por exemplo, foi fazendo esse tipo de leitura que eu aprendi que lá no início eu escrevia pesquisa qualitativa, é com base no Harry, no Malhotra, que tem... Não, esses artigos não escrevem isso, mas isso eu tenho que saber para mim, né? Então, é uma outra dica também. Vamos lá, pessoal, mais alguma questão, mais alguma dúvida aí? Alguém que queira? Oi, Fábio. Vontade, Oi, Fábio. Christian, parabéns, muito bem, já tínhamos ótimas referências suas, e você se espelhando do João, né, a gente sabe, né, eu aprendo muito com o João sempre, quando eu fico em dúvida, eu corro, João, socorro, me ajude, eu preciso pensar, e o João consegue sempre pensar melhor que a gente, né, enfim, mas tá ótimo, muito bom ter o João como colega. Prazer em vê-lo também. Christian, acho que tem uma questão que é bem importante, inclusive, não sei se você conhece um material, acho que foi da RAI, que o editor escreveu, que se aprende com as recusas de artigos. Aquilo é bem legal também, eu acho que tem umas referências bem boas. O cuidado que a gente precisa ter com a resposta aos revisores, acho que é uma questão bacana, se você puder falar um pouquinho do que você tem vivido. Obrigada novamente, prazer enorme. Obrigado pela pergunta. Aqui eu tenho dois pontos para falar. Tá? O primeiro, das recusas. Isso é uma coisa muito triste. Mas a mais dolorida é a primeira. Depois a gente começa a ficar curtido e já não dói mais tanto. A gente já começa a ficar calejado. Eu comentei antes com a professora Erlaine, mas muitos não estavam aqui. O meu melhor paper, que é um paper com o meu ex-orientador, o professor De Simão, e com o João Borges, está numa revista que se chama Science of the Total Environment, fator de impacto é 5 e pouco, e é bem difícil de publicar. Até ser aceito esse paper, ele tomou 16 nãos. Tá? E ele foi aceito no 17º, que depois a gente ficou muito contente. Então, tomou um não, isso aí é uma coisa normal, super normal. A gente tem que levantar as mãos para o céu quando a gente toma um não e vem revisões boas. Eu fico muito feliz.
Eu fico chateado quando eu tomo um não do revisor e não vem nada, perdi só tempo. Mas quando eu tomo um não valendo mesmo, com um monte de justificativa para tomar o não, aí eu arrumo meu artigo e vejo, na maioria das vezes eu concordo com quase tudo, né? Então, nunca desistam, nunca baixem. Se vocês acreditam que o trabalho tem coisas boas, tem coisas relevantes, tem uma metodologia robusta, pode ser replicado e tem resultados importantes que suprem um determinado gap, não baixem o nível quando vocês tomam um não, longe disso. Quando a gente toma um não e vem essas revisões, o nosso artigo ele tem que ficar melhor do que o que estava. Então, a gente tem que manter o nível ou até melhorar o nível, tá? E quando, agora respondendo a segunda pergunta da professora Erlaine, a gente tem que ter muito cuidado na revisão, o que é que a gente vai escrever para os revisores. De forma alguma, longe, a última coisa que a gente tem que fazer, mesmo que a gente discorde deles, é querer um atrito com eles, bater boca com eles. Às vezes dá vontade mesmo, porque tu pensa, meu, o cara não entendeu nada do que eu escrevi aqui, mas que coisa, né? Quando tu estiver nesse momento, para de fazer, dá um tempo, vai tomar um refrigerante, vai sair, dá uma volta. Que se o cara colocou aquele argumento, alguma coisa de válido tem, né? Baixa um pouco a bola, esfria a cabeça. E responde eles da forma mais completa possível, que tem que transparecer que tu realmente se dedicou o máximo para atender. Se o cara te faz uma resposta complexa, mas responde ele com 3 páginas, e daí referencie tudo. Que aí, por que isso acontece? Porque eu sou revisor de algumas revistas, muitos também são, e eu, quando recebo, eu dou as minhas sugestões e recebo a carta de resposta e vejo que o cara fez tudo, eu penso, meu Deus, o cara realmente se puxou para fazer o que eu estava fazendo. Eu me sinto valorizado, eu gastei tempo para ter feito a revisão, e a pessoa seguiu os meus comentários. Eu me sinto feliz, eu me sinto contente. Então, a gente respira fundo e tenta responder da forma mais completa possível. Para vocês terem ideia, eu tive um artigo, o artigo na íntegra deve ter 10 páginas. E esse artigo ele foi avaliado por 6 revisores. 2 odiaram o artigo, os outros 4 queriam aceitar. Mas 2 odiaram, mas tacaram um pau valendo no artigo. Gente, deu 21 páginas de resposta, se eu não me engano, 20 ou 21. Mas eu fiquei 10 dias, né? E aí o artigo foi aceito. Então, a gente fica com a cabeça tranquila e tenta responder de forma mais completa e tem tudo para dar certo, se é um trabalho sério. Bacana, muito bom. Mas alguém quer comentar alguma coisa? João, algum comentário sobre os 16 nãos? Liga o microfone aí, João. Microfone desligado. Deu certo agora, Fábio? Tá me escutando? Agora sim. Não, acho que para complementar o que o Christian disse, bom, eu já tive mais de 16 não num artigo, então, além desse, acho que o meu primeiro da tese, ele deve ter mais de 25 nãos. E depois ele foi publicado numa revista que eu não me orgulho de ter publicado. O Christian comentou da resposta dos revisores, eu acho importante também ressaltar que, às vezes, nessa correria que a gente anda, a gente joga os comentários para baixo do tapete e logo submete para uma outra revista. E a gente tem que imaginar que o mundo científico da nossa área, ele não é tão grande assim. Então, fica muito desagradável se você ressubmeter o teu artigo para uma nova revista sem considerar os comentários dos revisores da revista anterior, porque você não quer trabalhar em cima, e o editor dessa nova revista acabar enviando o artigo para os mesmos revisores que já tinham feito a tua primeira revisão. Isso foi um comentário que eu escutei de um editor da Agricultural System, que aconteceu com ele, né, de ele ter recebido isso, e ele disse, numa palestra, que depois disso, aqueles autores poderiam submeter quantos artigos eles quisessem para a Agricultural System, que enquanto ele fosse o editor, ele não ia jogar para frente os artigos dele.
Por quê? Porque, na verdade, a revisão que a gente faz como revisor, ela não é uma revisão paga, ela é uma revisão gratuita. A gente está fazendo porque a gente acredita na ciência, porque a gente acredita que a gente está contribuindo com algo. No momento que os autores de um artigo completamente ignoram aquilo que a gente gastou tempo para fazer, e o artigo chega de novo para nós dessa maneira, eu acho que é uma frustração muito grande. Então, acho que só para complementar o que o Christian tinha falado, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu tenho uma pergunta para o Christian também. Bom, fica à vontade aí. Vamos fazer o seguinte, já temos 1h30 de live. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou deixar essa pergunta do João para encerrar, então. E aí a gente faz essa última pergunta, o Christian responde, e aí eu passo a palavra aí à professora Jane e ao professor Antônio. Fica à vontade, João. Christian, na verdade, não tem 100% a ver com a tua palestra, com os tópicos do que tu colocou, mas que é um tema que sempre é debatido muito grande dentro dos programas, acho que cada vez mais. O Christian talvez já esteja dando risada, porque ele sabe o que eu vou falar, que é a questão da ética dentro dos programas de pós-graduação e ética dentro da ciência em geral. E minha pergunta, Christian, é como é que tu enxerga o que está acontecendo, e que todo mundo sabe que acontece, dentro dos programas de pós-graduação, onde há praticamente uma linha de produção de artigo científico, no sentido de cada um coloca uma palavra, e não estou dizendo que não se deve fazer pesquisa com vários autores, é bem o contrário. O que eu quero dizer é que na verdade, é uma pergunta bem direta, Christian. Quem merece ser autor de um artigo científico? Bom, João, isso é uma pergunta... Te botei numa fria, Christian. Te botei numa fria, desculpa. Botando numa fria, mas é uma pergunta polêmica, talvez gere um pouco de polêmica, mas eu vou dar a minha percepção. A gente vê muito isso, eu até estou escrevendo e tenho ideias de escrever um paper que vai ter um novo termo, que vai ser pesquisadores predatórios. Assim como tem revistas predatórias, tem pesquisadores predatórios. E muitas vezes, por eles serem o head, ou cabeça de um grupo de pesquisa, só por isso eles têm um espaço cativo na autoria de um paper, sem ter feito qualquer coisa, sem ter mexido uma vírgula, sem não ter contribuído com a formulação de um problema de pesquisa, objetivo, análise, discussão, conclusão e assim por diante. É uma cadeira cativa que existe, né? Mas o fulano ali, ele... Por exemplo, o João, volta e meia, ele lê meus papers. Eu peço uma visão dele e ele não vai como autor. Eu coloco ele num agradecimento. Agradeço ao professor João Augusto Rossi Borges por uma leitura inicial e contribuições. Uma mera leitura, ou uma mera tradução, ou uma mera análise estatística, do meu ponto de vista, do Christian, não coloca alguém como um autor cativo, um autor legítimo de um paper. Para ser autor, do meu ponto de vista, né, estou reforçando, é do meu ponto de vista, a pessoa tem que ter contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de um problema de pesquisa, para os resultados e para uma conclusão do paper, tá? Para os achados. Essa contribuição pode ser por meio de conversas, pode ser com ajuda na escrita, pode ser de várias formas, tá? Não necessariamente tem que ter pegado junto para escrever, mas pode ter dado um insight e depois ter feito uma orientação legal para um caminho que chegou numa conclusão interessante. Mas ter feito uma leitura, uma revisão, feito as análises, isso para mim, a pessoa que fez isso merece, com todo louvor, estar nos agradecimentos. Mas uma cadeira cativa na autoria, não. Essa é a minha percepção, João. Obrigado, Christian. Na verdade, ela é uma pergunta que a gente tem que trazer cada vez mais, porque isso acaba distorcendo diversas métricas que são utilizadas dentro das universidades públicas, dentro da forma de direcionar recurso dentro das universidades públicas, mas também dentro do Conselho Nacional de Pesquisa e também dentro da CAPES. Porque a gente é avaliado como pesquisador pela quantidade de artigos que nós publicamos. Então, é óbvio, se alguém chega para um pesquisador que não tem a ética e pede, você quer ser o autor do artigo? A pessoa vai colocando o nome, porque aí isso aumenta a probabilidade dele ganhar uma bolsa do CNPq, ou ganhar um recurso da CAPES mais à frente, ou mesmo entrar num concurso público.
Então, eu acho que é urgente que a gente traga essa discussão para dentro dos programas de pós-graduação, para dentro das universidades federais, mas também da maneira que as seleções públicas são feitas para decidir quem vai ser um professor ou um pesquisador de uma universidade federal. A gente precisa urgente discutir isso. Obrigado, Christian. Obrigado, João. Realmente, esse é um assunto muito importante para refletirmos, para a gente dar uma pensada aí, tanto como autor que convida ou como autor que aceita, né? Obrigado, João. Excelente participação. Então, como nós combinamos, vamos partir para os encerramentos. Quero pedir aí, antes de pedir para o professor Antônio, agradecer ao Christian pelo aceite por esse convite. Christian, mais uma vez aí, a gente se conhece há tão pouco tempo, mas o professor João aí que fez essa ponte, fez esse elo para eu conhecer o grande profissional, o grande pesquisador aí que é o Christian. Agradecemos aí a sua participação. Esperamos que isso se torne numa possível vinda sua presencialmente aqui na FGD, num segundo momento, né, para outras falas, né, para que possamos efetivamente pesquisar juntos, quem sabe, né, um tema de interesse de todos nós. Mais uma vez aí, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui conosco nesse momento. E parabéns, mais uma vez, pela fala, parabéns pelo livro, parabéns pelas belíssimas publicações que você tem feito aí, mundo afora. Agora eu passo a palavra aí ao professor Antônio para fazer as suas colocações, encerramento, e a professora Jane. Bom, não só reforçar os agradecimentos ao Christian pelo trabalho, todos os demais que participaram, Fábio que fez essa intermediação, e dizer que está dentro de um projeto que a gente está trazendo esses temas. Amanhã teremos, nesse mesmo horário, a professora Adriana Procópio, que é lá da Ribeirão Preto. Ela vai trabalhar um pouco sobre ensino, né, metodologias ativas de ensino. Então, Christian, muito obrigado pela participação, todos os professores, os alunos, o João, o Estante, que participou desse live, que com certeza ajudou todos, né? É bastante aluno de pós-graduação, isso mostra o interesse, o aperfeiçoamento, de aperfeiçoar para publicar da melhor forma possível. Então, muito obrigado em nome da direção da FACE por ter aceito o convite, pelo trabalho desenvolvido. Com certeza, a gente espera ter você em outras oportunidades. Tá? Obrigado. Obrigado. Professora Jane, quer comentar alguma coisa? Christian, muito obrigado, parabéns. Eu acho que foi tudo muito válido. Queria agradecer, a gente está com uma acadêmica da Colômbia nos ouvindo aqui, junto na live, que é a Daniele. Muito obrigada, Daniela, de novo, por sua presença. Agradecer, né, em nome aí, a gente estava aqui agora com o representante da nossa editora, o Rafael, que é muito legal. Os nossos egressos estão aqui, os nossos alunos também, e o público em geral. Nós tivemos, em média, 70 pessoas ouvindo, e isso é muito legal, então eu fico muito feliz dessa oportunidade de estarmos todos aqui. Lembrando que depois, né, a gente vai fazer uma matéria e a gente vai colocar no YouTube, e outras pessoas vão poder acessar e ver esse material tão rico da sua apresentação. Mais uma vez, obrigada. E, assim, a gente tinha discutido há um tempo atrás sobre as publicações na América do Sul, sabe? Eu não quero ser polêmica, eu acho que a gente tem que publicar para a Europa, para os Estados Unidos, mas eu tenho andado muito pela Colômbia, pela Bolívia, pelo Paraguai, e nós somos referências nesses países. E, assim, é só um ponto de interrogação, eu acho que a gente tem que publicar mais para esses países irmãos que estão, assim, solicitando o nosso conhecimento. Essa riqueza que você a riqueza que o João,
a riqueza de gestão de conhecimento que nós temos aqui, e que eles estão tão sedentos desse conhecimento, algumas universidades de 450 anos que não têm publicação. Então, assim, é só para pensar, né? Acho que essa pandemia, esse momento que a gente está vendo com carinho essas pessoas estão pedindo para que a gente compartilhe. Então, é só um ponto de interrogação para a gente colocar no final da sua live. Fique com Deus, muito obrigada. Obrigada a todos, eu acho que vocês são realmente muito importantes e é por isso que vocês estão no lugar que estão e têm todo o privilégio que estão. O livro é ótimo, vou estar comprando e compartilhando com os alunos, porque eu acho que é isso, tá? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Essa colocação da Prof. Jane é muito importante, tá? Só para fechar, então, a minha parte também, eu concordo com ela, a gente, como eu falei no início, tem as publicações internacionais, mas a gente também tem que dar valor porque é nosso. O ideal seria que a gente conseguisse fazer uma mescla, não só de um e não só de outro. Os extremos são ruins, tá? Então, essa mensagem eu gostaria de fechar minha fala aqui, concordando. Obrigado. Beleza, muito obrigado, Christian, parabéns mais uma vez. O pessoal adorou aí, pelos comentários a gente pode ter a certeza de que adorou a sua fala, todos agradecendo e parabenizando. Mais uma vez agradeço também a você. Um abraço, professor João, um abraço, Narciso, todos os demais professores da face aí, não vou conseguir nomear todos aí, professor Ayrson Batista também que está aí nos ouvindo, nosso colega aí de mestrado. Todos que estiveram presentes com a gente, mais de 70 pessoas, isso é muito bom, né? Como a Jane falou, a live vai ficar disponível no YouTube para outras pessoas que não puderam estar presentes, poderem assistir no segundo momento. Isso é muito legal. Ok? Então, fica um abraço para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Christian. Tudo de bom para você aí no Sul. E sucesso. Valeu, obrigado. Um abração. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Boa tarde, Christian. Muito obrigado. Até mais. Até a próxima.